Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui em algumas fontes que mostram uma aparente contradição na política brasileira recente. Sabe, de um lado o Congresso barrou um aumento de imposto, o IOF, o argumento proteger a população. Mas, ao mesmo tempo, parece que outras contas estão subindo. Vamos tentar entender isso melhor. É uma análise bem interessante mesmo. O foco foi a rejeição de um projeto de decreto legislativo, o PDL 2104 de 2025. Basicamente, o que ele fez foi impedir o aumento do IOF, sabe, aquele imposto sobre crédito, câmbios seguros. O governo contava com essa grana para arrecadar mais. A expectativa era tipo uns 20 bilhões, já em 2025. 20 bilhões? Isso. E 41 bilhões em 2026. Dá mais de 60 bilhões em 2 anos, né? É bastante dinheiro. Com certeza. Mas houve muita pressão contrária, do agro, da indústria, dos bancos. E muitos parlamentares, como o senador Jorge Seif, disseram que seria um absurdo, que ia penalizar principalmente os mais pobres. Certo, o discurso foi esse, proteger o bolso das pessoas. Só que as fontes que a gente analisou aqui apontam para uma coisa meio paradoxal. Se o IOF foi barrado para não pesar no orçamento familiar, como é que a gente explica aumentos em outras áreas que afetam diretamente as pessoas? O exemplo mais claro é a conta de luz, né? Exatamente, é o ponto-chave. Quase na mesma época dessa decisão sobre o IOF, a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica, autorizou reajustes, aumentos nas tarifas que variaram aí entre 5% e 9%. Isso dá, na média, mais de R$ 25 por mês na conta de muita família. Nossa, R$ 25 a mais todo mês pesa. Pesa. E a justificativa oficial: cobrir custos do sistema, coisas como subsídios, encargos, dívidas antigas de quando faltou água, sabe? Períodos de seca. E ainda tem a volta da bandeira amarela sendo sinalizada, aquele custo extra na conta por cada 100 kWh consumidos. Uhum. As fontes sugerem uma ligação, né? Sem a arrecadação que viria do IOF, por exemplo, falta dinheiro público para cobrir esses custos da energia. E aí? Aí a conta acaba sendo repassada para o consumidor final. Uhum. Entendi. E olha só, a história fica mais complexa, né? Quando a gente olha para dentro do próprio Congresso, segundo o material aqui, enquanto a conta de luz do cidadão sobe, como é que ficam os gastos lá dentro, as estruturas deles? As fontes que temos mencionam, por exemplo, a manutenção de fundos bem generosos, tipo o fundo partidário e o eleitoral. O eleitoral chegou perto de 5 bilhões em 2022 e a tendência é só aumentar, né? Exato. E não é só isso. Falam também de articulações para reorganizar as bancadas dos estados. Isso pode implicar mais estrutura, mais assessores, mais verba. Mais custos. Sim, e claro, os benefícios que os parlamentares já têm, né? As cotas para gastos diversos, auxílio moradia, passagens aéreas, gabinetes, até planos de saúde vitalícios. Isso tudo continua lá. Pois é. E aqui que a contradição fica escancarada, né? Pelo menos segundo a leitura dessas fontes. É, o que no material aponta como fascinante, ou talvez preocupante, é essa desconexão. De um lado, um discurso forte, não vamos aumentar imposto para proteger o povo. O IOF é barrado. Mas, por outro lado, o custo de vida sobe em outras frentes essenciais, como a energia, e, ao mesmo tempo, as estruturas e os benefícios internos do legislativo, que custam caro para o contribuinte, esses não são mexidos, continuam lá. Certo. O material sugere que o mesmo Congresso que barrou o IOF, dizendo que era para não onerar o cidadão, não parece ter o mesmo rigor com os próprios gastos. Parece que, interesses de setores ou partidários podem acabar se sobrepondo a uma visão mais ampla, né? Do bem-estar financeiro geral da população. Então, resumindo o que a gente viu nessas fontes, a análise parece indicar o seguinte: barra-se um imposto direto com a justificativa de proteger a população, mas a conta acaba chegando de outra forma. Energia mais cara é um exemplo claro, enquanto isso, gastos altos ligados à própria máquina política são mantidos. A pergunta que fica pairando é, no fim das contas, quem está realmente pagando por tudo isso? Quem absorve o impacto financeiro dessas decisões? Exato. Isso levanta uma questão importante que as fontes trazem à tona sobre coerência e responsabilidade fiscal, né?
O argumento é que o ajuste das contas públicas não deveria cair sempre ou desproporcionalmente nas costas dos mesmos. Sempre a população em geral. A reflexão final que o material propõe é essa: a importância de cobrar não só justiça na hora de criar ou aumentar imposto, mas também consistência nas decisões e responsabilidade no uso do dinheiro público, especialmente por parte de quem está lá eleito para representar os interesses da população, né?